Shalom a todos. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem. Eu estou bem. Então, nós vamos lá para o Hafetz Haim, sem muitas delongas. Aqui, nosso Hafetz Haim, uma lição a cada dia. Esse é o vídeo 4. Nós estamos ainda naquela parte introdutória, nós não estamos nos dias, lembram? Que eu expliquei para vocês que nós vamos ter, de um lado, vamos mostrar aqui, de um lado do livro, nós vamos ter uma partezinha de cada dia da semana, né? Do Sefer Hafetz Haim, e na outra parte o Shmirat Lashon. Lembrando que o Shmirat Lashon é o antídoto da maledicência, né? Quando nós fazemos Lashonará. Então, Shmirat Lashon significa o quê? Significa guardar a língua. Guardar a língua dentro da boca, quietinha, para evitar que a gente faça Lashonará. O subtítulo dentro desta parte introdutória, né, do livro, e que eu acho extremamente interessante, porque depois, na verdade, são mensagens diárias, né? É aqui, ó, as palavras, um estudo dos contrastes. Esse foi o vídeo 3, onde nós começamos. Agora nós vamos continuar dentro desse subtítulo, né? Um estudo dos contrastes das palavras no nosso vídeo 4. E vamos tentar fazer o possível para trazer alguma coisa para os nossos dias de hoje. Nossos vídeos com relação a essa parte filosófica, não como o Talmud, que nós vemos as leis, mas essa parte filosófica e de ética, são vídeos bem improvisados. Então eu procuro trazer para vocês o livro, o autor, o seu pensamento e algumas coisas da minha própria vivência, daquilo que eu vejo que acontece. Por quê? Porque não estou na casa de vocês, porque não os conheço, não sei como são, mas eu tenho certeza que a gente consegue ver nesses ensinamentos muitas coisas dos nossos dias de hoje e nos ajudar a melhorarmos como pessoas, né? E no nosso caso, como pessoas e como Bnei Noach. E eu quero também aproveitar para lembrá-los aqui do que significa, porque muitas pessoas podem assistir e não compreender bem. O que é ser um Bnei Noach? Bnei Noach são seguidores do judaísmo sem serem judeus. Nós não vamos entrar aqui sobre as leis, Bnei Noach, mas só para compreender isso. E o meu entendimento, a minha vertente é ortodoxa. Então eu gostaria também de deixar bem claro no dia de hoje, que eu fiz um short sobre isso porque houveram dúvidas, eu sigo o judaísmo, tá? Como Bat Noach, então nós não temos todas as proibições, é um pouco diferente algumas coisas, tá? Mas a crença é a mesma, qual? Monoteísta, completamente monoteísta e ortodoxa, tá? Não acredito num judaísmo messiânico. Ninguém vai voltar, nenhuma luzinha vai descer, não existe esta narrativa da outra religião. Mashiach, no judaísmo ortodoxo, é um grande líder, tá? Uma pessoa encarnada. E depois nós teríamos que entrar em coisas muito mais profundas para compreender os ciclos do universo, para entender que momento é o tal do mundo vindouro. E nós não vamos entrar nisso agora, mas eu precisava dar esse pitaco por conta das dúvidas que aconteceram, tá? Então, vídeo 4, vamos falar então de Lashonará. Tirando o óculos, obviamente, porque não enxergo. Vamos ver se eu estou muito esgualepada. Vamos lá. O ponto de vista interno. 2 pontos. Como as palavras afetam as nossas vidas. Demorou bastante para ter um vídeo e outro, mas se vocês tiverem alguma dúvida para encaixar bem e continuar entendendo, volta lá no vídeo 3 para engajar nisso e nós formos compreendendo, porque esses vídeos aqui dizem respeito a um treinamento. Nós estamos treinando a guardar a nossa língua pelo nosso bem, pelo bem do outro, pelo bem da humanidade para servir a Hashem, tá? Então, as mesmas palavras que circulam no paraíso, olha bem, também são capazes de penetrar os níveis mais profundos do ser humano. Até na conversa aparentemente mais insignificante, as palavras trocadas entre as pessoas produzem poderosas mudanças nelas e dentro delas. Então veja o poder que tem as palavras. Já sabemos, já estamos vendo isso
a quantos vídeos, mas o poder também positivo. Então, vamos sempre lembrar, podemos construir e destruir uma pessoa, um relacionamento, um emprego, um entorno, uma vida inteira, só com a língua. Olha que ferramenta, né? Que escudo e que espada que temos na nossa língua. Por isso que a gente diz, nossa, que língua afiada, é por isso. O que uma pessoa diz, o que ela ouve e o que os outros falam sobre ela podem, sem dúvida, mudar o curso de sua vida, até mesmo alterar a sua substância. Olha bem, para ver isto em ação, devemos aproximar-nos e observar como a filmagem de uma câmera lenta, tá? Que mostra uma flor florescendo, a atividade das palavras no nosso mundo é imperceptível de minuto em minuto, mas ela fica evidente com incrível clareza quando observada ao longo do tempo. O que isso significa? Uma palavrinha aqui, ingênua, inocente, uma palavrinha, aí aquela palavrinha de novo. É ao longo do tempo que ela vai fazer ou a cura ou o estrago. E nós vamos saber disso ao longo do tempo. Por isso nós vamos evitar, por isso nós estamos aqui treinando usar a nossa língua quando necessária e para o bem, positivamente. Bom, as palavras têm um efeito profundo nos outros. Lashon Hará, se alguém está chegando agora, Lashon é língua, tá? Hará é que é ruim mesmo, é a maledicência mesmo, tá? Deixa eu desligar aqui que tocou. Então, Lashon Hará diminui a sua vítima aos olhos dos outros. Diminui a sua vítima aos olhos do outro. Nós já tínhamos falado em outra oportunidade, eu falo mal de uma pessoa, eu sou maledicente, as outras pessoas que estão ouvindo nem a conhecem e começam a tratar até ela mal, né? Ela nem sabe por quê, porque isso constrói uma aura negativa e deixa realmente a pessoa uma vítima da língua do outro. Que coisa. Isso pode significar a perda de um emprego ou uma oportunidade de negócios, um casamento enfraquecido ou destruído, hostilidade entre amigos ou vizinhos, ou uma reputação manchada. Algumas vezes esse tipo de acontecimentos não tem volta. Sempre pensem nisso. Às vezes não tem volta. Às vezes um relacionamento não tem volta, um casamento é destruído, não tem volta e foi um Lashon Hará de alguém, talvez seu, talvez meu, sabe? E um emprego perdido e negócios. Uma vez proferidas, as palavras fazem a sua própria trilha, tá? Causando uma destruição que nem sequer quem as falou pode jamais prever. Conhece aquela pessoa que fala e diz, ai, mas eu não tô fazendo nada demais, e eu não vi nada de errado, ou você chama a atenção da pessoa, olha, eu não quero saber dessa fofoca, ou isso não é uma verdade, e a pessoa diz, ai, mas qual é o problema de eu estar falando? Eu não estou vendo nada demais, nem ela se toca, nem ela tem a consciência exata, né? A pessoa acostumada em fazer Lashon Hará, ela não tem a consciência exata do mal que está causando. Tão danoso como pode ser para os fatores externos da vida de outra pessoa, Lashon Hará encerra o potencial ainda mais desastroso de demolir os traços característicos internos de uma pessoa. Isso aqui é extremamente importante, nós estamos falando de autoestima, nós estamos falando de autoimagem, né? Quando a pessoa começa a ela mesma se ver daquela maneira, ela já começa a perder a identidade, a vítima, eu estou falando da vítima. A autoimagem é uma entidade maleável. As pessoas obtêm dicas acerca do seu próprio valor pela forma como são tratadas pelos outros. Se recebem honrarias, sentem-se honradas. Quando são ignoradas, sentem-se invisíveis. É por isso que quando Lashon Hará volta para o seu sujeito, o dano causado é tão grave. Lembra que antes de nós chegarmos nessa parte, nós falamos de como é que Midá, Keneget, Midá. Medida por medida diz respeito a tudo que acontece na vida, coisas boas e coisas não boas. Então, todo esse Lashon Hará que sai da nossa boca, quando volta, né,
o dano causado é em dobro, é em triplo, é em décuplo, não é mesmo? Então aqui nós vamos ver o seguinte: se eu sou bem tratada, eu me sinto amada, acho que sou bem-vinda, as pessoas gostam de mim. Se eu sou maltratada, eu acho que eu não sou tão legal, porque estão me maltratando, enfim. Algumas pessoas são muito mais suscetíveis a isso, mais sensíveis às opiniões dos outros. Nos dias de hoje, isso é muitíssimo mais sério do que nós imaginamos. Tem filhos? Vocês têm filhos? Vocês conhecem crianças com celular na mão e adolescentes? Vocês conhecem ou vocês utilizam? Vocês também se sentem assim? Aquelas pessoas dependentes do joinha? Né? O canal aqui é dependente do joinha, então vocês podem curtir, comentar e compartilhar. Está demorando para engajar e para ser distribuídos os vídeos. Mas eu não entro em depressão por conta disso. Mas é aquele joinha do Instagram que eu estou esperando que a pessoa curta aquela foto que para mim era tão importante e você não curtiu. E o outro não curtiu e só tem 2 curtidas. Essa aprovação, essa dependência, essa suscetibilidade à aprovação do outro, como o outro me vê ou como ele me trata, é assim que eu acabo me enxergando, né? Nós viemos nesse mundo com uma das, não é missão, tá? Mas das coisas fortes, teste, objetivo, não sei exatamente como chamar, é o autoconhecimento. Nós precisamos nos autoconhecer, porque só o autoconhecimento leva a uma liberdade total de pensamento, a uma autoestima que nos, não só que nos eleve, que nós possamos servir melhor a Hashem, mas que nós possamos nos amar mais, nos conhecer mais e não sermos vulneráveis à lachonará das pessoas. Então, o joinha, o curtir, o você não viu, não visualizou, hoje é quase que a mesma coisa, ou talvez mais forte do que um lachonará que fez as outras pessoas não darem bola para você, não olharem para você. As pessoas estão carentes disso. Então, vamos procurar nos autoconhecer. O autoconhecimento faz com que nós fiquemos bem fortes. É um escudo, tá? Shmirat Lashon, guardar a língua, e também nos autoconhecer é um escudo, é uma redoma contra isso. Então não fique triste se não curtiram, não fique nada, tente se conhecer. Para que as palavras de descrédito atinjam o indivíduo, não é necessário que haja uma relação direta entre o que foi dito e quem o disse. É como a internet mesmo, não é uma relação direta. É um estranho, é um comentário virtual de alguém que não sabe da sua vida, que não te conhece, que nada. Então, vou dar já um alerta aqui. Um alerta com coisas bem concretas na minha vida. Não tire para amigo e não tire para inimigo. Somos todos filhos do mesmo pai, cheios de defeitos. Não fique vulnerável à internet, aos comentários dali. Não fique vulnerável. Se autoconheça. Então, assim, vamos lá de novo aqui. Isso pode ficar óbvio de maneira indireta, pela forma diferente como os outros te tratam. Seja como for, a sua visão de si mesmo é alterada. Outro, aqui está escrito judeu, nós não vamos chamar de judeu, nós vamos chamar de pessoa. Outra pessoa, essencialmente, tá, alcançou o interior dessa pessoa, roubando-lhe um aspecto da sua autoimagem. Algo dentro dela se foi. Olha que sério isso, se a pessoa for vulnerável. Então aquela pessoa, ela roubou algo da outra. Porque, infelizmente, quem de nós nunca aconteceu de estar assim, sentindo que, poxa, mas aquelas pessoas, elas estão me tratando diferente. Elas nem me conhecem. Estão me tratando mal, na verdade. Elas nem me conhecem. Eu preferia que elas fossem sinceras e chegassem para mim e dissessem: não gostei do que você disse, não gosto de você, tenho raiva da sua cara. Qualquer coisa assim é melhor do que formar essa aura realmente de maledicência entre outros. E aquilo fica te atingindo. Aqui por isso, no começo do texto, ele enfatiza que é aos poucos, é ao longo do tempo, que essas coisas vão entrando dentro de nós e fazendo um mal irreversível às vezes. Então, Shmirat Lashon aumenta o nível de respeito mútuo entre os amigos. Guardar a língua, não falar aquilo que
que na verdade não tem vantagem nenhuma, você não está ajudando em falar, mesmo que seja verdade, guarde a sua língua, sabe? Vamos treinar, falar no momento certo e vamos errar, viu? Essa, é, esse, essa playlist aqui, essa parte aqui da minha tentativa de nos ajudar a treinar a língua, ela é uma carapuça, um chapéu, um quiçu enfiado na minha cabeça. Serve muito para mim, muito, 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 muito. Eu não sou uma pessoa mentirosa, mas muitas verdades que eu falo machucam. E eu nem tenho esse direito. Então, este estudo serve muito para mim. Muito, muito, muito. Shmirata Lashon aumenta o nível de respeito mútuo entre os amigos, a família e os colegas de trabalho. Focalizando o bem que há nos outros, esse bem fica iluminado e em destaque para todo mundo ver. Nossa, vamos falar bem daquela pessoa. Se é que a gente tem alguma coisa para falar de bem dela, tá? Que fique claro que não é para ser hipócrita. Se nós não tivermos nada de bom para falar dela, Shmirata Lashon, fechamos a boca, guardamos a língua. Mas se nós tivermos, vamos falar bem. Vamos falar bem desta pessoa em meio a outras pessoas. Olha que coisa iluminada, as pessoas começarem a pensar sobre aquela terceira pessoa de forma positiva. Olha como ela é legal, olha como ele é um pai bondoso, olha como ele é um amigo fiel, entende? Outro sim, se Lachonará volta direto para nós, Shmirata Lachon também, as coisas boas que nós deixamos, que nós falamos, ou as ruins que nós deixamos de falar, vai voltar para nós. Então todo mundo vai ficar iluminado. Que ciclo maravilhoso. Ah, que sonho, né? Outros sim, a mesma imaginação e percepção que podem ser utilizadas para criticar outra pessoa, violando o seu senso do próprio eu, também pode servir para a finalidade construtiva de refletir para ela o melhor que Hashem colocou dentro dela. Não vamos esquecer que todo o nosso objetivo é servir a Deus, né? É como se fosse um agradecimento, né? Louvar a Ele é um agradecimento por nós estarmos aqui. Sendo que nós precisamos entender uma coisa que não tem a ver com esse estudo, mas tem a ver com o judaísmo e com todo esse nosso entendimento, é que para que nós nos aproximemos novamente de Deus, é através da fisicalidade, por isso a mitzvah, por isso os preceitos, por isso coisas tão divinas e abstratas precisam ser colocadas na ação, porque é na ação que nós nos juntamos novamente, né? Pensamento e ação, né? A fala nós guardamos no bolso, como eu já disse. As palavras são o barômetro do ego. Ai, 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 o ego. Lachonará reflete a crença de que tudo e todos devem estar de acordo com o nosso próprio padrão pessoal. Sabe aquela pessoa? Ou nós mesmos, sei lá. Aquela crença de que tudo tem que estar como eu penso, sabe? E você tem que estar de acordo. Isso é decorrente da intolerância das diferenças entre nós mesmos e os outros. Por isso, nós temos que sempre, sempre entender que equanimidade não é igualdade. E que nós somos iguais perante Hashem. Mas Hashem fez um filho diferente do outro, né? Lembrando dos fios de cabelo. Um completamente diferente do outro, mesmo sendo todos cabelo. E filhos da mesma cabeça. Os hábitos de outra pessoa, por oposição aos nossos, a opinião de outra pessoa, por oposição à nossa própria opinião, a abordagem financeira de outra pessoa, por oposição à nossa própria. A base subjacente ao enfoque dessas diferenças é a suposição de que o nosso próprio estilo é o estilo certo. Quem disse? Né? Sabe aquela piada que diz assim, quem? Aí você fala assim, perguntou. Quem perguntou? Quem disse que você é melhor? Quem disse que o seu estilo é o mais adequado? É a necessidade egocêntrica de afirmar a superioridade da nossa própria maneira de fazer as coisas, que no fundo é uma negação da singularidade que Hashem concedeu a cada ser humano. Essa é a mecânica do Lachonará. Né? Lachonará é uma mecânica incrível. Eu falo e tudo que eu faço está certo, você que não está.
Singularidade nenhuma aqui, né? Todo mundo deve ser igual a mim, porque se não forem, tem alguma coisa errada com eles. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nihya bivaro. Aqui está frio hoje. Se eu não falei, estou dizendo agora. Agora eu vou ler aqui um trechinho que eu fiz um post, se eu não me engano. Eu fiz um post sim, que tem umas aspinhas aqui e diz o seguinte: exatamente como os rostos das pessoas não se parecem entre si, os processos dos pensamentos delas também não se parecem entre si. Entende? Isso é Bamidbar, Rabá, tá? 21:2. Tem que falar a fonte, é essa, tá? Shmirat Halashon, é o prisma através do qual podemos ver a validade dos diversos caminhos e opiniões entre as pessoas de boa vontade. Mesmo sem concordar ou perceber o valor do modo de pensar de outra pessoa, podemos aceitá-lo como válido. O Beit Israel, Rabino Israel Alter de Ger, comentou o ensinamento da Agadá acima, essa que eu li, tá? Exatamente como os rostos e tal. Acima, afirmando que devemos aceitar as diferenças de pensamento com a mesma prontidão com que aceitamos as diferenças de aparência. Olha que coisa interessante. Olha que ferramenta para o nosso treinamento. Você olha para uma pessoa e vê que ela, olha para duas pessoas, vê que uma não é igual a você e não é igual a que está do lado dela. Então ela não tem obrigação nenhuma, e assim de ter pensamento igual, nem com relação a você, nem com relação à pessoa. Vamos olhar para os rostos e entender que assim como eles são diferentes, os pensamentos de quem tem esse rosto também tá? As palavras penetram nas crianças com sua compreensão do mundo. Olha as crianças. Lashon Hara transmite às nossas crianças uma atitude de descontentamento em relação à vida. Através do exemplo dos pais, elas aprendem a tornar-se críticas e cínicas. Uma lição que mudará todos os relacionamentos das suas vidas. E elas adquirem uma tendência para falar Lashon Hara, um hábito que prejudicará os seus esforços para viverem como judeus da Torá, para viverem como pessoas, tá? Como seres humanos de Torá. Sabe, agora lá vou eu. Aquela criança que é uma criança, que tem a mãe e o pai Lashon Hara direto. Aquele casal fofoqueiro, aquele casal maledicente, fala mal do vizinho, fala mal se o outro tem dinheiro, fala mal dos parentes, fala mal daquele que tem dinheiro, daquele que não tem dinheiro, fala mal da atitude, fala mal da roupa, não sei de quem, tudo isso. E ele tem filhos, né? A criança escuta, aprende, assimila. Pai e mãe são super-heróis para nós quando nós somos criancinhas, e eles vão aprendendo. Tanto é que a própria religião é a gente que acaba enfiando na cabeça da criança se ela vai acabar mudando depois ou não quando cresce. Então, é de pequeno que se torce o pepino, não é? Como se diz. Aí ela vai escutando o pai e a mãe ser desgostosos da vida, acharem que as coisas são injustas com ele, Lashon Hara contra Deus, sabe? Que não é justo isso comigo, que não é justo aquilo. Por quê? Onde está Deus? Essas coisas que nos dão um pavor, assim, como Beneinor, como Batnor, um pavor na gente hoje. Aí você chega nessa família, ou nessa casa, ou nesse local, e a criança fala para você um texto, uma frase de Lashon Hara, uma frase de maledicência sobre outra pessoa. Uma criança pequena, 4 anos, sabendo falar, já pode fazer Lashon Hara. Quero que saibam disso. Uma vez aprendida a falar, não precisa nem conhecer o alfabeto inteiro. O ser humano tem uma rapidez para aprender o que não presta que é incrível. Agora, se a criança nasce num lar onde o pai e a mãe não fazem Lashon Hara, fazem Shmirat Lashon, guardam a sua língua, tratam bem as pessoas, não acham que Deus é injusto,
não acham que a vida, que as pessoas foram injustas com eles, não acham, não falam mal da roupa, não falam mal do relacionamento, não tripudiam em cima da vida financeira dos outros, nem os que têm, nem os que não têm. São religiosos, não falam palavrão dentro de casa. Você chega nessa casa, além de Shalom Bait, né, aquela paz dentro da casa, você encontra crianças harmoniosas, em paz, felizes, que falam coisas bonitinhas, coisas bobinhas, às vezes, sem graça, de crianças pequenininhas. Mas Lachonará na boca de uma criança dá pena, dá compaixão, não, dá pena mesmo, porque a gente sabe que não veio dela, mas que esses pais, esses adultos responsáveis pela criança estão formando um adulto que faz Lachonará. E ele vai prejudicar os próprios relacionamentos. Vamos incentivar para que o mundo melhore, não piore. Melhore, não piore. Vamos lá. Shmirat Lashon instila, olha que legal, nas crianças a confiança na bondade fundamental do mundo e nas outras pessoas. Elas aprendem a julgar os outros favoravelmente, formando um hábito que intensifica todos os relacionamentos das suas vidas e desenvolve os traços de caráter que as equipararão para o resto da vida, na tarefa de servir a Hashem. Aqui nós temos que entender o seguinte: vamos manter as crianças confiantes e sempre ver o lado bom das pessoas, sempre ver o lado bom, como você age. Porém, eu não estou querendo dizer que você não precise ensinar a criança a se defender, tá? De Lachonará, que é o que nós tínhamos falado antes, né? Sobre uns falarem mal dos outros, falar mal da pessoa para os outros, como se sentir infeliz se não for bem tratado, se sentir infeliz se não receber uma curtida, achar que as pessoas virtuais são pessoas bondosas ou não. Não é nesse sentido. Nós precisamos equilibrar isso. E nada melhor do que nós, adultos, treinarmos isso para ensinarmos às nossas crianças. Vamos lá. Lachonará torna a pessoa grosseira. Ai, grosseira, é verdade. Sem se aprofundar mais no poder destrutivo do Lachonará, a Torá o interdita por uma razão dominante e básica. Depreciar os outros é autodepreciativo. Fica depreciando, diminuindo, o outro está se diminuindo, somos praticamente um espelho. É uma atividade baixa que torna o caráter rude e não é admitida entre as características dos judeus, entre as características que nós queremos para nós. Sendo o povo de Hashem, aqui está assim porque nós sabemos o entendimento judaico, então sendo nós todos, tá? Nós todos filhos de Hashem, tá? Devemos ater-se a um padrão de comportamento mais elevado que simplesmente não tem espaço para um ato tão grosseiro como de espalhar mexericos e boatos, como informação depreciativa sobre outra pessoa. Sabe quando aquela pessoa fala mal dos outros, e você sabe que ela está falando mal, ela finge que aquilo é só um comentário, e você começa a achar ela grosseira, não tem vontade nem de ficar junto, por perto da pessoa, começa a olhar, ela é que acaba sendo olhada de forma a ser diminuída pelos nossos próprios olhos, porque dá pena. Porque dá pena. Além disso, Lachonará gera infelicidade na pessoa que o profere. Sim, eu acho que não só gera infelicidade na pessoa que a profere, como a pessoa que é acostumada a proferir Lachonará o tempo todo é infeliz. Ela já é infeliz. Ela precisa treinar, ela precisa estar aqui assistindo os vídeos e treinar, fechar a sua boca e guardar a chavinha no bolso. Bom, a gratificação momentânea, olha só, momentânea da fofoca, é amplamente superada pelo dano causado pelo Lachonará, na percepção que temos do mundo. Uma pessoa que fala Lachonará está se autotreinando na amargura e nas queixas. Não preciso continuar falando aqui. Pode ver. Faz Lachonará direto, pessoas que vivem se queixando. Esse tipo faz Lachonará. Vive se queixando. Vive se queixando, são pessoas amargas. São sim. Elas deveriam estar aqui treinando. Ela se considera rodeada de pessoas irritantes e intolerantes. Pessoas cheias de defeitos
que tornam este mundo um lugar desanimador e desagradável. É assim que elas pensam. Não sejamos essas pessoas. Ela se habitua a deixar de enxergar a imagem divina nos seus semelhantes, tá? Aqui está escrito, judeus, nos seus semelhantes são as pessoas mesmo, para observar detalhadamente cada uma das suas falhas. Mas não viu uma coisa boa na pessoa, mas sabe até se a calça tá meio torta. Olhou por dentro e por fora e vá mexerico, fofoca e laxanará. As suas percepções enchem o seu coração de raiva e desprezo, e a sua boca dá forma e vida a esses sentimentos. Aqui quando diz a sua boca dá forma e vida a esses sentimentos, pensamento, fala e ação, lembram? Inclusive existem os ensinamentos de que formamos anjos, não é? Formamos anjos com pensamentos, com palavras, quiçá com ação, com ações. Mas nós formamos anjos bons, mas nós também formamos anjos maus. Então essas pessoas estão rodeadas, elas estão com raiva. Se elas estão com raiva, elas estão sem a sabedoria, lembra? A raiva entra, a sabedoria sai. Elas estão doentes. E essa é uma parcela da humanidade muito grande. Nós não vamos ser essas pessoas. Hashem, nós estamos aqui para isso. Danos maiores, num nível muito mais profundo, cabem à pessoa que fala Lashon-Hará. Pior ainda para ela. Porque as suas palavras e a sensação de poder que lhe conferem frustram o esforço constante da alma para elevar-se em direção à sua fonte. Empurrando os outros para baixo, Lashon-Hará deixa a pessoa com a ilusão de ter se elevado mais. Diminui a pessoa lá e se acha que está grandão. Que engano, que engano. É como esse prazer momentâneo da fofoca, ou de todo mundo estar ali me escutando, eu fazendo uma baita de uma Lashon-Hará, é como aquele prazer momentâneo dos carboidratos simples, do prazer sexual sem compromisso, todos esses tipos de sensações rápidas, né, como a fofoca, são passageiras e têm consequências, às vezes, irreversíveis, todas elas, tá? Não procure o prazer rápido das coisas, não, também não. A pessoa que fala Lashon-Hará é motivada por essa necessidade humana muito poderosa de sentir-se importante. Assim, ela se coloca num plano superior ao de outra pessoa, fazendo julgamentos. A outra pessoa é ruim, portanto eu sou melhor. Os filhos dela são mal criados, portanto os meus são bem educados. O negócio dele não está bem administrado, portanto o meu funciona muito bem. Em vez de lutar honestamente para elevar-se, a pessoa que fala Lashon-Hará atinge a sua altura, olhando de cima para aqueles que colocou no chão. Agora eu pergunto, imagina só se a gente, em vez de Lashon-Hará, faz o Shmirat Lashon, se não tiver o que dizer, ou faz aquelas Lashon Tov, Lashon Tová, não sei como fala, boa, palavras boas, exaltando todo mundo fazendo a mesma coisa nesse sentido. Imagina a iluminação, imagina a elevação, você não precisar diminuir ninguém, porque todos estão num nível elevado, porque todos são bem-vindos e se sentem importantes, não porque pisaram no outro, mas porque são importantes, porque são delicados, porque são educados, não porque são raivosos, amargos e essas coisas. Minha pessoa, eu tenho um jeito assim. Eu não tenho a delicadeza, eu não sou fofinha. Mas eu não sou uma pessoa amarga. Então também precisamos aprender a diferenciar em nós mesmos. Quando nós estamos sendo amargos, grosseiros e agressivos, ou quando nós somos assim, felizes e tal. Ou quando nós somos tristes, tristonhos mesmos e depressivos, ou se nós temos uma maneira mais tranquila, calma de falar, de levar a vida. Vamos então ter o quê? Lembrem, autoconhecimento. Quando eu vejo que passei do limite, estou com raiva. Daí já não é um jeito bom de ser. Vamos corrigir. Vamos corrigir.
vamos corrigir de tudo. Então vamos mais um pouco para Shmirat Lashon. Nós não vamos ler até o final, como vai ter outros para ficarem curtos e a gente poder absorver devagarzinho. Eu só pretendo fazer ele mais seguido. Então, Shmirat Lashon refina a pessoa que fala e faz florescer as características com as quais Hashem dotou Kol Israel. Bondade, compaixão e piedade. E essas leis trazem a felicidade duradoura àqueles que as respeitam. Elas formam uma palheta de cores com a qual uma imagem alegre e apreciativa do mundo é pintada. Através dessas leis, treinamos para focalizar o bem que, por definição, caracteriza todos os aspectos da criação de Hashem. A pessoa que adere às leis de Shmirat Lashon eleva-se de forma real, até quando está elevando todos os que a rodeiam. Enxergando o bem, ela se move em harmonia com a Neshama. Neshama é um nível da alma, nós já falamos. Nefesh, Ruach, Neshama. Não é o mais elevado, mas aqui nós já estamos numa elevação muito superior a Nefesh, tá? Neshama. Para atingir níveis mais altos. No lugar do poder ilusório que representa tornar-se uma fonte de fofocas, a pessoa que vigia suas palavras constrói um poder real. É o poder da autodisciplina, o conhecimento de se ter o controle sobre os impulsos e a força interna para dominar-se, medir as suas palavras e agir de acordo com seus aspectos mais elevados. Olha só que coisa maravilhosa, que como nós sabemos que tudo é através da fala, né? A destruição como a construção, tudo é o verbo, né? Faça luz, faça todas essas coisas. Quando nós conseguimos cumprir as mitzvot, os preceitos que nos são, né, permitidos, os obrigatórios e tal, quando nós conseguimos cumprir as nossas rezas diárias em conformidade, quando nós conseguimos cumprir todas as coisas e sentirmos que temos o controle, quando nós conseguimos comer o suficiente, não além da conta, todas essas coisas do dia a dia, o nosso controle, porque nós não estamos aqui para aprender como nunca mais voltar para o mundo físico. Não, nós estamos aqui para aprender a controlar, não é para aniquilar os desejos, mas controlar. E se nós conseguirmos controlar a língua, Lashonará, e ninguém mais nos segura, porque é uma das coisas mais difíceis que tem. Você às vezes não consegue passar um dia. É como o treinamento, já falei em outro vídeo, eu vou repetir aqui, nós estamos já no final, sobre os 12 passos, lá do Amor Exigente, que é aquele grupo especializado, não sei como falar, para os dependentes químicos, né? Os narcóticos anônimos. Então, você tem os 12 passos. Hoje, no dia de hoje, não faça Lashonará. No dia de amanhã, você vai dizer, poxa, foram 24 horas que eu não fiz Lashonará. No outro dia, novamente, porque existem umas pesquisas, que eu não vou saber dizer a fonte, que diz que a gente não consegue passar mais do que 2 dias sem fazer Lashonará. E nós precisamos mudar essas pesquisas. Nós precisamos ir aos poucos, nos corrigindo e sempre colocando, substituindo na maledicência algumas palavras bondosas com relação àquele assunto, àquela pessoa, tá? No nosso pensamento, substituir Lashonará antes dela sair pela nossa boca, sabe? E aí sim, Shmirat Lashon, guarda a sua língua, porque você já fez essa substituição pelo antídoto. Você já pensou em algo positivo sobre a pessoa? Todos os dias da nossa vida, de 24 em 24 horas. Bom, é de manhã, não fiz nenhuma Lashonará até agora. No lugar do poder, não, você não está aqui, você está mais para baixo. No poder ilusório que representa tornar-se uma fonte de fofocas. Eu já tinha lido mesmo. De fato, quem fala
capta a atenção delas com o seu relato, né? Fica todo mundo escutando. No entanto, o Hafetz Haim nos diz que toda pessoa que escutar e se eslachonará terá formado uma opinião de quem fala. Não vai ser só uma opinião de quem aquela pessoa falou, mas da pessoa que falou. Porque se você está me contando fofoca de alguém, por certo você contará fofocas sobre mim para outra pessoa. Então eu tiro um conceito de ti quando tu fofocas para mim, como sendo uma pessoa não merecedora de confiança. Não é. Todos percebem que uma pessoa que vai falar sobre um amigo falará sobre outros. Isso é óbvio. No final, as pessoas ficam mais desconfiadas e distantes de quem fala lachonará. A proximidade que o falante sente é falsa, baseada no interesse momentâneo de sua fala. Shmirat Lashon cria uma maior sensação de proximidade e confiança com os nossos amigos e vizinhos. Sem lachonará, sem onaat devarim, causar por dor mediante, palavra falada, né? Sem criar inimigos e depreciar outros, ainda há muita coisa a ser dita. As palavras que ficam são as que podem ser faladas com suavidade, que encerram julgamentos positivos e solidificam os laços entre amigos. Eu já conversei com pessoas onde eu estava com esse meu jeito muito empolgada, e eu não estava falando mal de ninguém. Mas eu estava muito empolgada com o assunto e perguntei para a pessoa, o que você pensa sobre isso? Eram assuntos assim. E eu nessa empolgação e com essa voz e com essa entonação. E a pessoa me respondeu, não me lembro o quê, mas o tom que a pessoa me respondeu era assim, olha, Sharon, sabe? Calma, delicada, suave, tranquila, sábia. Eu fui baixando aquela minha ênfase toda, eu fui baixando a minha bola, assim, fui baixando. Fui me acalmando tanto com aquela voz e fiquei com vontade de ser uma pessoa como ela, sabe? Eu não sou, né? Nunca serei. Mas eu me senti tão bem porque a pessoa, ela me deixou calma. Então, quando você for ver um lachonará, perceba a maneira com que a pessoa fala. Perceba, porque nós encontramos lachonará em voz suave, encontramos não lachonará em voz não suaves, mas é muito mais comum quem guarda a língua ser uma pessoa que fale mais calmamente. Eu não sou uma pessoa que você olha e diz, nossa, a característica dela é guardar a língua. Não, se ouvindo eu falar, não é essa característica que eu passo. Mas eu não faço lachonará. Geralmente eu não faço. Eu guardo. Eu falo demais, mas eu não faço lachonará. Lachonará escurece a imagem divina contida em outra pessoa. Quando uma pessoa ouve lachonará sobre outra, a sua visão sobre essa pessoa é alterada instantaneamente. Ela agora sabe alguma coisa sobre essa pessoa que reduz a sua estima por ela. O efeito pode ser totalmente subconsciente, mas é real e imediato, infelizmente. A capacidade do ouvinte de ver a luz divina em outra pessoa foi prejudicada. Shmirat Lashon transforma toda pessoa num instrumento de revelação da imagem divina nos outros e em si próprio. De forma muito real, ele aumenta a luz divina presente neste mundo, enaltecendo o seu nível de santidade e aproximando-o da perfeição. Que lindo isso! As palavras revelam ou escurecem a imagem divina e contida no ser humano. Lachonará, um arsenal bem estocado. Lachonará, um arsenal bem estocado, será a continuação do nosso estudo no próximo vídeo. Eu quis que ficasse curto, para que não ficassem reclamando, e nós vamos ler agora o Salmo. Nós vamos ler um salmo de proteção hoje. Vamos ler um salmo de proteção. Hoje eu estou bem calma, viu? Vamos ver aqui. Olha, gente, é o seguinte, tive que dar um pause aqui bem longo, então eu esqueci um pouco, assim, não sei exatamente onde eu estava, mas nós terminamos essa partezinha, vamos continuar no próximo vídeo. Agora nós vamos fazer um salmo de proteção, tá? Para o dia de hoje, para nós chamarmos
a paz que está precisando nesse mundo aí, que agora tem mais guerras, né? Por aí tem, meu Deus do céu, tem de tudo. As pessoas parece que não entenderam ainda que isso não vai realmente nos levar a nada, a não ser a maior destruição, mas eu acho que não querem entender. Nós estamos aqui estudando judaísmo, nós queremos aprender a treinar a nossa língua, não fazer lashon hara, nós queremos paz. Então, eu quero que fique claro aquelas coisas que eu disse no começo, também com relação ao short, que tipo de entendimento eu tenho das coisas, aos poucos eu vou passando para vocês. Para que vocês saibam exatamente que canal vocês estão assistindo. Ele é um canal judaico, né? Eu sou Bat Noach, sigo o judaísmo sem ser judia. Isso não é algo irreversível na minha vida. Quero que vocês compreendam que não é só apaixonante o judaísmo, como eu me encontrei e eu nem acho que estava perdida. Não foi a busca pelo judaísmo não foi exatamente uma busca, foi algo que veio muito veio, sabe, como se viesse no meu colo. Não foram muletas, eu nunca procurei por essa ou aquela religião, e sim eu procurei por essa, por aquela, por a outra, pela filosofia, pela ciência, porque eu gosto de estudar. Isso não é algo que aconteceu ontem, isso é algo que aconteceu, eu acho, quando eu tinha uns 15 anos. Então nós estamos falando de 15 anos, nós estamos falando de mais de 40 anos atrás. Então não é de agora, e entendam que ser Bnei Noach não é ser um meio judeu. Quero que isso fique claro. E que o canal é um canal independente de qualquer comunidade Bnei Noach. É uma mitzvah que eu faço. E eu faço para nós. A mitzvah é minha, mas vocês recebem igual. Então, por favor, comentem, compartilhem, falem o que vocês acham que está bom, o que vocês acham que não está bom. Compartilhe com seus amigos, familiares, com alguém que vocês gostariam que soubesse sobre esses assuntos. Ajudem a divulgar o canal. E vamos lá. E adivinha qual que é o salmo que eu acho que é muito de proteção, muito conhecido e todo mundo ama? Salmo 91. Quem habita na morada do Altíssimo estará sempre sob sua proteção. Sobre o Eterno declarei, Ele é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do caçador traiçoeiro e da peste que assola tenebrosamente. Ele te cobrirá com suas asas e sob elas encontrarás abrigo seguro. Não temas o terror que campeia durante a noite, nem a flecha que busca seu alvo durante o dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem tampouco o destruidor que ataca ao meio-dia. Ainda que tombem 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, não serás atingido. Somente teus olhos contemplarão e perceberão a retribuição proporcionada aos ímpios, pois disseste, o Eterno é meu refúgio, e fizeste tua a morada do Altíssimo. Nenhum desastre se abaterá sobre ti, e nenhuma calamidade se aproximará de tua tenda. Pois ele encarrega seus anjos cuidarem de ti, e de te protegerem por todos os caminhos. Tomar-te-ão nas suas mãos, para que não tropeces teu pé em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, sobre o filhote do leão e a serpente, sem perigo. Ele se uniu a mim, portanto o protegerei. Mantê-lo-ei a salvo, porque me ama. Quando me chamar, hei de responder-lhe. Estarei com ele quando enfrentar as tribulações. Resgatá-lo-ei e farei com que seja honrado. Contemplá-lo-ei com uma longa vida e o farei ver meu poder salvador, disse o Eterno. Amém. Tenham um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima vida, com muita proteção, com muita sorte, com tudo que há de bom que nós merecemos, guardando a língua com a chavinha no bolso e falando só coisas positivas para as pessoas, vendo no outro a divindade que existe, no outro e em nós. Um grande beijo, até mais.